Caos é a palavra que define as primeiras voltas do GP da Malásia de 2001. A corrida disputada em Sepang é lembrada por muitos devido à chuva repentina que caiu ainda no começo da corrida, punindo os desavisados com a brita. Mesmo após um erro, Schumacher pôde escalar novamente o grid, mostrando a todos o poder do Ferrari F2001 e o seu franco favoritismo para aquele ano. A prova disputada entre os dias 16 a 18 de março de 2001 era apenas o segundo GP do calendário. A corrida havia sido transferida do final para o início do ano e para sua realização várias medidas de segurança foram tomadas. Logo na corrida de abertura, o fiscal Graham Beveridge faleceu após ser atingido por uma roda do carro de Jacques Villeneuve na Austrália. Para evitar novos problemas, o meio-fio das curvas 5 e 6 foi recuado e barreiras em algumas curvas foram afastadas. Michael Schumacher da Ferrari chegou a Sepang com os 10 pontos da vitória australiana, com Dave Coulthard da McLaren em segundo, Rubens Barrichello em terceiro e Nick Heidfeld da Sauber em quarto. O piloto alemão já havia vencido 5 provas consecutivas, e caso vencesse a sexta, quebraria o recorde que até então pertencia a Alberto Ascari. Pelas equipes, a Ferrari liderava com 14 pontos, sendo seguida pela McLaren, Sauber e Jordan. De todos os times participantes, apenas a Minardi tinha problemas. Após ficar sem um modelo reserva na primeira prova, parte dos mecânicos voltou para a Itália para montar um carro extra às pressas. Nos primeiros treinos realizados na sexta-feira, a preocupação com o calor ficou evidente. Mesmo sem chuva, o clima era úmido e muito quente, condições que provocavam desgaste extra não só nos carros, como também nos pilotos. Nos primeiros treinos livres, Barrichello e Trulli marcaram os melhores tempos, com o brasileiro indo bem na primeira sessão e Trulli na segunda. No início da segunda sessão de treinos livres, Heinz-Harald Frentzen se queixou com o chefe da equipe Sauber, criticando os carros da equipe suíça acerca da velocidade na saída das curvas em Melbourne. Sauber não gostou nem um pouco da atitude de Frentzen, e os dois discutiram agressivamente até Eddie Jordan separar os dois. A Minardi conseguiu levar para a Malásia um carro reserva, mas tanto Fernando Alonso quanto Tarso Marques tiveram problemas. No dia seguinte, o clima permanecia quente e Coulthard foi o mais rápido na terceira sessão, com Barrichello, Schumacher e Mika Häkkinen seguindo o escocês de perto. Em uma sessão de qualifying ensolarada, Schumacher conquistou a sua sexta pole position consecutiva e a 34ª de sua carreira. Com o tempo de 1 minuto, 35 segundos e 220 milésimos, o alemão ficou 99 centésimos abaixo de Barrichello, que se classificou em segundo. Na terceira posição, tivemos o irmão de Michael, Ralf, com 1 minuto, 35 segundos e 511 milésimos. E fechando a segunda fila, tivemos Häkkinen, quase 1 segundo acima da pole. Completaram o top 10 Jarno Trulli, Juan Pablo Montoya, Jacques Villeneuve, Dave Coulthard, Frentzen e Olivier Panis da BAR. O brasileiro Henrique Bernoldi da Arrows havia se classificado em 19º, mas o piloto acabou penalizado. No meio da sessão, os comissários deletaram todos os tempos de volta do piloto, após fiscais descobrirem que a asa frontal do Arrows A22 estava menor do que deveria. Com a punição, Bernoldi caiu para último, beneficiando Gaston Mazzacani, Marques e Alonso. No dia da corrida, 18 de março, chuvas fortes atingiam a região do circuito, obrigando as equipes a repensar a estratégia de pneus e ajuste dos carros. Uma pequena sessão de warm-up foi levada a cabo horas antes do início da prova, e os pilotos foram à pista em grande parte com pneus intermediários. A corrida teve início às 14 horas locais, e o clima estava novamente quente e úmido. Sofrendo durante todo o final de semana com problemas na bomba de combustível, Alonso se viu obrigado a correr com o carro reserva. Minutos antes da largada, a Ferrari de Schumacher teve problemas com vazamento, e o piloto alemão também precisou recorrer a um carro reserva. Ainda na volta de formação, o motor da Jordan de Frentzen teve problemas devido a uma falha de computador, mas ele conseguiu correr. Quando o grid estava se formando, Giancarlo Fisichella se confundiu e perdeu a sua posição no grid. Na tentativa de consertar o erro, o piloto acabou ficando com seu Benetton atravessado na pista, e sem poder dar ré, a largada foi abortada. Com o início atrasado, a prova foi encurtada em uma volta devido à nova formação de grid. Na hora de partir para o recomeço, foi a vez de Montoya ter problemas. Às pressas, o piloto correu até os boxes e pegou o carro reserva da Williams para largar em último. Na largada, Schumacher se manteve na ponta e foi abrindo vantagem contra Barrichello, que chegou a perder posição para Ralf Schumacher, mas a recuperou após uma rodada da Williams. Além de Ralf, Irvine também rodou na primeira curva, caindo para as últimas posições. Raikkonen, por sua vez, teve a caixa de marchas quebrada na largada e o piloto ficou parado na reta principal. Häkkinen precisou desviar de Ralf e na manobra caiu para o 8º. O seu companheiro Coulthard seguiu o caminho inverso e pulou para a 4ª posição.
Verstappen foi outro que conseguiu uma largada impressionante, saindo de 18º para a 6ª posição com seu Arrows. Na frente, Schumacher esticava a vantagem contra Barrichello, enquanto o brasileiro também se afastava de Trulli, o terceiro colocado. Ainda nas primeiras voltas, a BAR de Panis vazou óleo e o piloto escapou da pista. Embora a vantagem das Ferraris já fosse grande na frente, tanto Schumacher quanto Barrichello passaram pelo óleo deixado por Panis e rodaram. Com o quase acidente, os pilotos caíram para terceiro e sétimo, com Rubens à frente. Ainda na terceira volta, uma chuva forte caiu de repente na pista, pegando todos de surpresa. Trulli assumiu a ponta seguido por Coulthard, mas os dois ficaram na pista mesmo com a chuva. Montoya, Bernoulli, Nick Heidfeld e Villeneuve aquaplanaram com a pista instantaneamente molhada e abandonaram. O safety car imediatamente entrou na pista, enquanto outros pilotos lutavam para se segurar nela sem rodar. Com a completa surpresa e falta de comunicação, a Ferrari chamou ambos os pilotos para os pits. Como os dois foram chamados ao mesmo tempo, Schumacher precisou esperar todo o trabalho no carro de Barrichello para ter a sua troca feita. Com a atrapalhada, os dois caíram para 10º e 11º. Da mesma forma que a chuva veio, ela foi embora. Na 7ª volta, a água parou de cair, mas a pista permaneceu bastante molhada. Por segurança, o safety car permaneceu na pista por mais 3 voltas até a relargada ser autorizada. Coulthard era o líder da vez, à frente de Frentzen e Verstappen. O piloto da Arrows seguiu com seu desempenho surpreendente e ultrapassou o piloto da Jordan, indo para segundo. Nas voltas seguintes, Frentzen permaneceu perdendo posições enquanto Schumacher recuperava terreno. O alemão passou por Barrichello, Trulli, Frentzen, o seu irmão Ralf e Hakkinen para chegar na 3ª posição e na 15ª volta alcançou e ultrapassou Verstappen. Schumacher tinha uma carga menor de combustível, então seu carro estava mais leve e rápido do que os demais. Enquanto isso, Barrichello também seguia em sua corrida de recuperação, indo para terceiro na volta 14. A liderança de Coulthard durou até a volta 16, quando Schumacher o alcançou e assumiu a ponta. A essa altura da prova, os pneus de pista molhada já não se mostravam necessários e os pilotos foram aos poucos fazendo seus pitstops. Após as trocas, Schumacher liderava a corrida, sendo seguido por Barrichello, Coulthard e Verstappen. Mais atrás no pelotão, Ralf ultrapassou Frentzen pela 5ª posição e na volta 28 assumiu a 4ª, após passar por Hakkinen. Quando tudo parecia correr bem, a chuva voltou a cair, mas dessa vez ela foi mais fraca e não afetou o GP como no começo. Schumacher construiu bastante vantagem na liderança, tanta que ele foi capaz de fazer o seu segundo pit stop e voltar ainda na frente, com 28 segundos de distância para Barrichello. Após rodar na primeira curva, Ralf também se recuperou e ultrapassou Verstappen, na volta 31, assumindo o 4º lugar. Toda a disputa permitiu a Frentzen diminuir a desvantagem e alcançar os dois. Na volta 38, o piloto da McLaren tentava ultrapassar Verstappen de novo, mas o piloto soube se defender. Com a manobra, Hakkinen se descolou e Frentzen aproveitou o momento, ultrapassando o finlandês. A partir da volta 40, os pilotos voltaram aos pits para fazer as suas últimas paradas, e Schumacher manteve a ponta, ainda sendo seguido por Barrichello e Coulthard. O piloto da McLaren passou a diminuir a desvantagem contra o brasileiro, mas no fim das contas não conseguiu alcançá-lo. Um pouco mais atrás, Hakkinen fazia voltas rápidas para alcançar Ralf, mas o motor BMW era um diferencial a favor da Williams. Sem maiores problemas, Schumacher obteve a sua 46ª vitória, com Barrichello e Coulthard completando o pódio. No top 10 também tivemos Frentzen, Ralf, Hakkinen, Verstappen, Trulli, Jean Alesi e Luciano Burti da Jaguar. Após a prova, Ralf reclamou de Barrichello devido à rodada na primeira curva, enquanto o brasileiro se defendia dizendo que o alemão não havia lhe dado espaço. A prova, com um início completamente caótico, serviu para aumentar a vantagem de Schumacher perante os rivais para 10 pontos de diferença, além de dar ao piloto o recorde de vitórias consecutivas. Naquele ano, o alemão dominou a maior parte das provas, terminando o campeonato como campeão com 123 pontos, 58 à frente de Coulthard, que foi vice. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!